Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre a inspiração bíblica, esse tema muito importante. Nós vamos tratar sobre ele, ok? Tem essa foto aí muito bonita também. E vamos lá, tá certo? Vamos tratar sobre esse tema e eu vejo como um tema muito importante, um dos temas fundamentais da fé. Tem sido muito atacado também esse tema e a gente vai explicar, eu vou trabalhar esse tema de uma maneira que eu nunca vi aqui em nenhum lugar, nunca vi ninguém trabalhar desta forma. E eu gostaria de dar algumas informações que eu nunca vi em nenhum outro lugar e eu acredito que somente aqui, né, vocês vão encontrar. Esse PDF vocês vão ter, é só vocês entrar no meu canal no Telegram, tá? Inclusive, eu sou bem mais ativo por lá. Quando vocês veem que não tem vídeos no YouTube, ou é porque eu estou fazendo PDFs para poder criar o vídeo, então isso acaba demorando um pouquinho, peço paciência, por favor, ou é porque eu estou mais ativo no Telegram, tá? Entre no meu canal no Telegram, tá certo? Mas por aqui no YouTube também tenho sido ativo, tá? Tenho postado vídeos e reflexões bíblicas de minha autoria e de pessoas também que eu vejo que são servas do Senhor. Não concordo com todas as coisas, né, que eles postam, mas aquilo em que eu concordo, eu tenho compartilhado aqui no meu canal mensagens edificantes de minha autoria e também de autoria de servos do Senhor. Amém? Vamos lá trabalhar aqui sobre esse tema muito importante. O texto áureo, que todos já conhecem, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada, o verbo grego aqui é theopneustos, que é soprado por Deus, é algo que foi dado por inspiração de Deus. Aqui também nós já vemos a questão da inspiração verbal. É bem verdade que nem sempre, nem todos os textos foram ditados por Deus verbalmente, mas alguns foram. Como no caso nós temos Gênesis, por exemplo. Como que Moisés sabia tudo o que aconteceu ali em Gênesis? Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia. É óbvio que foi Deus que revelou isso para ele. Aquilo não teria nem como ser escrito em algum lugar, em algum registro histórico, tá? Foi Deus. Então existe a inspiração verbal e existe a inspiração escrita, tá? Então existe essas duas formas, tá bom? Então o verbo aqui theopneustos seria soprado por Deus. É a ideia de que Deus inspirou, Deus esteve durante o processo de escrita dos escritores bíblicos, tá bom? Vamos lá trabalhar um pouco sobre isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Esse verbo redarguir, ele é um pouco antigo, seria para repreender, tá? Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, aquele que serve ao Senhor, seja perfeito. O verbo grego aqui é a ideia de seja completo e seja plenamente capacitado, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, ele seja completamente hábil, habilitado e capacitado pela palavra do Senhor a fazer, a desempenhar, né, a obra que o Senhor o chamou, tá bom? Para toda boa obra. Hoje, o que nós vamos trabalhar? O sumário, tá? Vai se dividir em 3. Eu pretendo trabalhar mais coisas no futuro, tá bom? Mas esse PDF, o que ele contém? O sumário, para nós darmos uma olhada. Bibliologia, que é a matéria de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com a bibliologia, tá certo? Vamos lá. Segundo ponto, nós podemos confiar na Bíblia? Existe base para isso? E a terceira, as variantes, né? Que eu acho que é a questão que mais pega no estudante bíblico e o que mais dificulta alguns de crer na inerrância bíblica, que é a questão das variantes. E eu vou trabalhar isso de um modo que eu nunca vi ninguém trabalhar antes, tá certo? Vamos lá. Dá-se o nome de Bíblia ao conjunto de 66 livros bíblicos que nós conhecemos, canônicos. Canônicos é uma palavra que significa inspirados. Aos 66 livros que nós temos na nossa Bíblia que foram inspirados por Deus. Obviamente, existem muitos outros livros e esses livros não são canônicos. Então é por isso que são 66 canônicos, tá? Composto
e esses 66 livros, eles foram compostos por mais de 40 autores distintos. Quando você pega para fazer uma conta, eu mesmo já peguei livro por livro e fui fazer uma conta. Existem alguns autores na Bíblia que são autores anônimos. E existem alguns livros na Bíblia que foram escritos pelo mesmo autor. Então, isso acaba que diminui o número. Então, eu tenho 66 livros, mas eu não tenho 66 autores. Por quê? Porque existem autores anônimos e autores que escreveram mais de uma epístola, tá bom? Então, por mais de 40 autores, tá bom? Cerca ali de uns 40 autores que escreveram esses 66 livros, isso é muito importante, e eles viviam em contextos diferentes, sim, e em épocas diferentes também, e em culturas diferentes. Então, por exemplo, Isaías vivia dentro do império do rei Ezequias. Então, você tem ele vivendo naquele período, naquele contexto, naquele ano. Então, a profecia, ele trabalha naquele ano, para aqueles reis daquela época. Por exemplo, Jeremias já está vivendo num tempo de exílio, então ele já vive em um outro contexto. Já não é mais o texto de um rei justo como o rei Ezequias, agora é o contexto de um exílio, que é o exílio babilônico, onde os reis, junto com a nação, se corromperam e Deus castigou os 70 anos no exílio. Então, contextos, culturas, épocas diferentes, tá bom? Isso se aplica no Novo Testamento, mas é que no Novo Testamento fica muito explícito. É óbvio que Jeremias não conhecia o apóstolo Pedro, porque é um tempo muito enorme. Então fica muito mais explícito com os autores do Novo Testamento. E por isso, eu estou mencionando os do Antigo, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Mas vamos lá. E eles abarcam um tempo de 3.500 anos. Sim, porque desde o primeiro livro, que seria Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse, se você for ver, existe uma linha de espaço de tempo entre eles de cerca de 3.500 anos. Então, durante todo esse período, foi o período de inspiração bíblica, de construção do cânon, tá certo? Dos livros inspirados pelo Senhor durante esse período. Lembrando que entre o Antigo Testamento e o Novo, houve 400 anos de silêncio, o silêncio profético, sobre o período intertestamentário, que eu já tratei em vídeos aqui, tá? Vai estar aparecendo um card aí para vocês em algum lugar, sobre o tema do... esse tema de período intertestamentário, tá? Eu já tratei sobre isso. Alguns chamam o período interbíblico, é a mesma coisa, tá? Mas entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período de 400 anos e dentro desse período não houve literatura canônica. Continuaram sendo escritos livros, mas livros que não foram aceitos nunca jamais pela igreja e livros que não têm o selo de Deus, tá? Mas vamos lá. E por que é importante a gente saber todas essas coisas? Porque, impressionantemente, para um livro, uma coleção de livros, porque a gente já vai entender o que significa Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros. Para um livro com 66, um conjunto de 66 livros, escritos por mais de 40 autores, durante 3.500 anos, em culturas, épocas, anos diferentes, e eles permanecem impressionantemente com uma harmonia, uma união e uma coesão textual que nenhum outro texto tem. Isso é uma das coisas mais evidentes que provam a inerrância das escrituras. Porque mesmo tendo pessoas diferentes em épocas e culturas e contextos diferentes, eu não tenho contradições, nem tampouco erros científicos, geográficos, históricos, arqueológicos e etc. Simplesmente a Bíblia se mantém como a palavra de Deus em todas as suas falas, em todas as suas localizações geográficas, os seus nomes, os seus eventos históricos que são narrados na Bíblia, todos eles são provados pela arqueologia, pela ciência e pelas ferramentas de estudos que nós temos hoje. Isso é fantástico, amados. Como tem várias pessoas que pesquisaram e aprenderam e estão colocando aí vários arqueólogos e cientistas que estão mostrando a ciência junto com a Bíblia e como eles se encaixam juntos perfeitamente. Porque, obviamente, o autor da ciência, o autor de tudo que nós conhecemos hoje, da natureza,
é Deus, e esse mesmo Criador, esse mesmo autor da ciência, da natureza que hoje nós conhecemos, é também o autor da Bíblia, que preservou e inspirou cada um desses livros. E isso, para mim, é fantástico e é uma das maiores provas da inerrância e da inspiração das Escrituras. Seguindo aqui, a Bíblia vem de uma palavra grega, tá? Biblos, e significa livros, tá? No caso, biblos está no singular, que é a forma léxica, tá? Para quem sabe um pouquinho de grego, para quem já está estudando grego conosco, para quem não sabe, eu dou aulas de grego, mas eu vou trabalhar isso mais adiante, tá bom? Mas assim, está na sua forma léxica e Bíblia é o plural, tá? Então, Bíblia, essa terminação ali, IA, ele é o plural, então por isso que é livros e vem de biblos, tá? Mas esses livros, eles são especiais, porque eles contêm o selo do Espírito Santo neles. Sim, exatamente. Eles contêm o selo do Espírito Santo neles, eles foram reconhecidos pela igreja, eles foram preservados pelo Senhor e eles foram realmente escritos para para nossa instrução, para nossa meditação, tá bom? Para nossa edificação em Cristo Jesus. Coloquei as referências aí, tá bom? É bom que vocês anotem, o PDF vai estar aí junto com vocês. Vamos prosseguir aqui, tá certo? E, já que eu mencionei de grego, quem quiser estudar grego conosco, eu não dou aula somente de grego, eu dou de outras coisas também, me chama aí no Telegram, tá certo? Eu tenho um Telegram, entre em contato comigo ou aqui nos comentários mesmo e eu passo mais informações, tá certo? Sobre o nosso curso de grego e de outras matérias também, tá bom? Vamos continuar aqui. Os primeiros escritos cristãos começaram por volta do ano 40 depois de Cristo. Sim, aqui eu já estou falando do Novo Testamento. O Novo Testamento, com escritura mesmo, ele começa no ano 40 depois de Cristo. O processo de escrita das cartas do Novo Testamento, ela começa em 40 depois de Cristo e vai até o ano 100 depois de Cristo, onde o último apóstolo morre, que é João, tá? A cópia mais antiga que nós temos é o Papiro 52, que contém o texto do Evangelho de João. A referência aí é o Evangelho segundo João, capítulo 18, alguns trechinhos do Evangelho segundo João, sendo datado de 125 depois de Cristo. É o texto mais antigo que nós temos, e isso é legal, porque a datação mais comum que nós temos do Evangelho de João é no ano 90 depois de Cristo. Então, a data de aproximação é muito grande. Nós temos o autógrafo que saiu da mão do apóstolo João no ano 90 depois de Cristo, e eu já tenho uma cópia dele, um fragmento de alguns versículos bíblicos do ano 125. Então está muito perto, muito próximo esses dois textos, tá certo? Mostrando também, novamente, que nós temos evidências documentais, históricas e manuscritológicas de que sim, a Bíblia foi preservada. Logo adiante, nós temos o papiro 46, datado de 175, então é um período de tempo menor também, tá? Porque se a gente vê que os escritores escreveram de 40 até 100 depois de Cristo, no ano 175 nós já temos o quê? O papiro 46, datado de 175, e ele contém algumas coisas legais aqui. Ele contém Romanos, né? A Romanos da segunda metade para frente, porque assim, Romanos ele sempre foi entendido, dividido em partes. Romanos capítulo 1 ao capítulo 9 ali mais ou menos, foi sempre entendido pela história da igreja como a primeira seção do livro de Romanos. Após o capítulo 9 ali de Romanos, Paulo vai entrar em outra seção. Então é por isso que isso justifica o fato de estar Romanos fragmentado, da segunda seção para frente, que é a seção mais difícil de Romanos e que as pessoas mais debatem, mais digamos assim, estudam, se afadigam para poder compreender os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, que são os capítulos mais difíceis do livro de Romanos, tá certo? É a segunda seção. Depois, logo em seguida, também contém a Epístola aos Hebreus, e ela completa, então você já vê Hebreus sendo considerado em escritura sagrada no cânon, aqui desde do ano 175 depois de Cristo. Nós temos 1º e 2º Coríntios quase inteiro, obviamente algumas partes faltam, mas isso é
de se justificar, porque a gente não tem apenas o papiro 46, tem outros textos. Então, o papiro 46, ele traz 1ª e 2ª Coríntios quase que inteiro, certo? E as partes que faltam, existem outros manuscritos que completam, tá bom? Então, só para que vocês entendam. A gente também tem completamente as cartas de Efésios, Gálatas, Filipenses e Colossenses. Depois nós temos os 2 capítulos de 1 Tessalonicenses, tá? A gente tem 2 capítulos de 1 Tessalonicenses. Depois a gente também tem o Códice Claromontano, que ali ele já data do ano 500 depois de Cristo, tá? O Códice Claromontano. Ele também está num período de tempo pequeno, porque esse último escrito foi no ano 100, então só tem 400 anos de diferença, então é muito pequeno a data de variação entre um manuscrito e outro, tá? E o Códice Claromontano contém as epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, tá? Inclusive, o Códice Claromontano eu já mostrei aqui. Em algum vídeo aqui no meu canal, eu já mostrei um papel bem legível do Códice Claromontano contendo Colossenses, o finalzinho de Colossenses 1 e o início de Colossenses 2. Eu já mostrei aqui em algum dos meus vídeos, acredito que foi naquele de exposição de Colossenses. E eu acho que não só esse, no período interbíblico, eu acho que eu também tratei sobre o papiro Claromontano, tá certo? Mas procurem aí no meu canal sobre esses 2 vídeos que eu citei, que um dos 2 vai mostrar sobre esse códice, tá bom? E ele também contém algumas partes do cânon. Então, você tem só isso aqui que eu mostrei aqui, nós já temos bastante conteúdo bíblico. Sem contar que durante esse tempo, até o ano 500 depois de Cristo, teve não só esses manuscritos, houve muitos outros manuscritos e houve também os escritos dos chamados pais da igreja. Ou seja, pais da igreja, porque após a morte dos apóstolos, quem ficou responsável por liderar a igreja foi eles. Os apóstolos elegeram pastores, presbíteros e tal, e estes ficaram responsáveis sobre o cuidado da igreja. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal provando a importância de congregar e refutando essa ideia aí de que, pastor é só Jesus. Já refutei isso aí, tá bom? Para essas pessoas que ficam nessas teorias aí louca de que não tem que congregar e tal, a Bíblia fala sim que tem que congregar. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Continuar. Bibliologia é a matéria que estuda a Bíblia e sua estrutura, que é o que nós estamos aprendendo agora. A bibliologia, ela vem do grego, como já foi mencionado, biblos mais logia, tá? E significa estudo sobre a Bíblia, ou estudo do livro, né? Porque biblos é livro, mas a gente entende como Bíblia, porque a gente está estudando o livro bíblico, né? Então, um livro sagrado, por isso que é estudo sobre a Bíblia. Agora, o fato de a Bíblia ter sido escrita em épocas, culturas diferentes, a gente tem que ter em mente que a Bíblia ela realmente foi escrita em contextos diferentes. Por exemplo, Jeremias estava no contexto do exílio babilônico, enquanto Isaías já estava em outro contexto, tá? Pois há certas coisas que ela apresentará, no caso referindo-se à Bíblia, nas quais refletirão a cultura daquele período em específico. Sim, como por exemplo no livro de Levíticos. O livro de Levíticos ele contém seções de mandamentos cerimoniais, higiênicos e de saúde. Então, por que Deus fez isso? Deus estava tirando um povo do Egito e trazendo ele até uma nação que seria própria deles. Então, Deus estava moldando a saúde, a higiene e alguns mandamentos cerimoniais ali também no povo. Estava ensinando princípios através desses mandamentos, tá? Então, para que você possa compreendê-los melhor, você precisa entender a cultura, o contexto, o pano de fundo. Por quê? Através desse pano de fundo, você pode entender o porquê de Deus ter tido as reações que Deus teve no Antigo Testamento e dado os mandamentos que Deus deu, tá? O pano histórico é muito importante nesse sentido, tá certo? Por isso, como eu já mencionei aqui, o fundo histórico também é importante para interpretar certos versículos bíblicos. A Bíblia apresenta figuras de linguagens,
Sim, isso também é importante de a gente entender. Tais como antítese, eufemismo, catacrese, anástrofe, metáfora, comparação, metonímia, ironia, aliteração, dentre outros. Bem, de modo geral, o que nós temos aqui, antítese, seria ideias que seriam mais ou menos assim, né? Você tem Jesus falando assim, ó, aquela comparação que Jesus faz naquele Sermão do Monte, é muito importante. De Mateus 5, 6 e 7, ele faz uns contrastes legais. O que seria uma antítese? Jesus ele usa a antítese na parábola das 10 virgens. Você tinha 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Ou seja, uma tinha e a outra não tinha. Isso é uma antítese, ideias opostas. Tá? 5 eram sábias e 5 não tinham sabedoria, ideias opostas. Tá vendo? Isso é antítese. Jesus ele estabelece no Sermão do Monte também os falsos profetas e os profetas verdadeiros. Então, ideias opostas. O que é isso? Antítese, tá? Veja bem, eu não estou falando de contradição. É outra coisa. Estou falando de ideias opostas. Então, por exemplo, Jesus ele trabalha sobre os lobos e sobre os cordeiros. É como ele vai falar também em Mateus 25. Ele vai falar, quando o rei se assentar em torno da sua glória, o que ele vai fazer? Ele vai separar o bode das ovelhas, tá vendo? Ó, bode, ovelha, ideias opostas, tá? Então, tem as outras comparações aqui, a gente tem comparação, metáfora, né? A gente tem catacrese, eufemismo, e a gente tem essas outras figuras de linguagem, é bom vocês pesquisarem e aprenderem mais sobre isso, tá? Porque a Bíblia, ela fala, ela usa esses recursos literários, e se você não entender esses recursos literários, você pode interpretar o versículo errado. É sempre bom que a gente fique atento a essas expressões e esses termos para que a gente possa entendê-los da forma correta. Porque se a gente não compreender o foco, o propósito daquela expressão, daquele recurso literário, a gente talvez não consiga extrair o que o sentido do texto quer dizer, tá? Então vamos lá. Isso também é conhecido como hermenêutica, que eu trabalho no meu curso de grego também, tá? Sobre hermenêutica eu falo sobre isso. Mas de modo geral, hermenêutica é a interpretação que você faz de um texto, tá? E no caso, uma das ferramentas da hermenêutica é o que a gente está aprendendo agora, a bibliologia, onde a gente vai aprender sobre as figuras de linguagem. Também é possível encontrar na Bíblia expressões idiomáticas. Sim, bem, figuras de linguagem e expressões idiomáticas, elas andam juntas, tá? As quais, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia, no caso eu me refiro aqui à versão da Bíblia, podem aparecer de forma literal ou serem traduzidas para suas correspondentes traduções. Ou seja, quando você pega um texto grego e você pega uma expressão idiomática grega, dependendo da versão que você tiver, essa expressão idiomática, ela pode ser traduzida ou ela pode ser parafraseada. O que isso significa? Vou dar um exemplo. 1 Pedro 1,13. A ACF, que é uma versão, a Almeida Corrigida Fiel, que é uma das versões que eu coloquei aqui, ela traduz a expressão idiomática de forma literal, como que ela traz cingir os lombos do entendimento. Aí é lógico, o entendimento não tem lombo, né? Lógico, não tem como, isso é uma expressão idiomática. Só que cingir os lombos do entendimento não tem lógica. Agora, a NVI, ela então, o que ela faz? Ela já não traduz literalmente. O que ela faz? Ela usa de uma paráfrase, que também é uma figura de linguagem. É um dos recursos literários usados. O que é uma paráfrase? É você dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, por exemplo, imagine que eu diga, amanhã eu vou comer, eu vou almoçar num restaurante, um exemplo. Aí, alguém ouve e vai repetir o que eu falei, só que ele vai fazer uma paráfrase. Então, ele vai dizer, fulano de tal disse que no restaurante ele vai comer amanhã. Então, você vê, ele mudou a ordem sintática da frase, mas ele expressou a mesma ideia, certo? Então, isso seria uma paráfrase. Ela explica o que isso significa ao invés de traduzir literalmente. E como que a NVI traduz? Em vez de cingir os lombos do entendimento, ela traduz como estejam com a mente preparada, prontos para agir. Bem, as duas são boas, certo? As duas são boas. O problema de você usar uma paráfrase é que você perde a comparação do autor.
Cingir os lombos do entendimento, você traduzir como estejam com a mente preparada, prontos para agir, a ilustração que o autor coloca de um lombo, de entendimento, ela é um pouco perdida quando você traduz para uma paráfrase. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de usar a paráfrase, tá? Mas as duas traduções são boas e recomendáveis. Ok? Vamos continuar aqui. A Bíblia, isso é um princípio muito importante também, tá, irmãos? A Bíblia sempre deve ser entendida de forma literal. Não tem como você ficar alegorizando tudo. Não dá para você realmente pegar a Bíblia e começar a colocar a sua interpretação nos versículos. Isso você vai estar criando heresias, vai ser muito prejudicial, certo? Principalmente se você é um pastor alguma coisa, alguém que está ministrando aos irmãos, fazendo pregações, não tem como você tirar o texto do seu contexto. Você não pode espiritualizar aquilo que tem que ser entendido de forma literal. A Bíblia ela tem que ser entendida de forma literal. Esse é o primeiro princípio de interpretação, tá? E ela pode ser interpretada de forma espiritual ou alegórica apenas nos casos em que o contexto mostrar que essa é a interpretação correta. Como nos casos onde Jesus, você já deve ter ouvido por aí, Jesus fala, eu sou a porta. Obviamente, Jesus não é uma porta, aquilo é uma figura de linguagem, tá certo? Então, nesse sentido, você pode entender de um sentido espiritual. Mas tem textos que são claros e você precisa entender aquilo de forma literal, não tem como, tá certo? Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Algumas pessoas propõem que a ressurreição de Jesus tenha sido somente na mente, que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Só que isso é uma afronta ao cristianismo. 1 Coríntios 15 diz que se Jesus não ressuscitou historicamente, a nossa fé é vã. Então, a ressurreição de Cristo foi corporal, foi literal e é histórica. Porque senão o cristianismo vai por água abaixo, tá certo? E é por isso que você vê vários céticos aí tentando desmerecer a palavra de Deus, tá? Mas, explicado isso aí, a Bíblia, vamos continuar aqui, vai. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, ele é composto. Qual que é a divisão do Antigo Testamento? Vamos lá, vamos entender aqui como que o Antigo Testamento ele foi dividido. Ele foi dividido por Pentateuco, que é uma palavra grega, ela tem a sua correspondência no hebraico, que significa Torá. Torá é a mesma coisa que Pentateuco. Se refere, quando você ouvir Torá e você ouvir Pentateuco, você está falando de Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois você tem os livros históricos, que são divididos de Josué até Esther, tá? Depois, logo após, você tem os livros poéticos. Veja só que a Bíblia ela está dividida em seções, em grupos, em gêneros literários. Então você tem o gênero literário da lei, que é a lei mosaica. Então você tem o Pentateuco ou a Torá. Você tem os livros históricos, que já é outro gênero literário. Você tem os livros poéticos, que é outro gênero literário. Os livros poéticos, que na verdade eu até coloquei mais coisas. Livros poéticos, salmos, louvores, provérbios. É a mesma coisa. É livro de poesia, de louvor. Na verdade a palavra salmo significa louvor, né? Provérbios, conselhos práticos para a vida, tá? Livros de reflexão, de sabedoria. Vai de Jó até o Cântico dos Cânticos, que é também conhecido como Cantares. É um livro que trata do relacionamento conjugal, como que o casamento deve ser aos padrões e moldes bíblicos. E é um livro que trata bastante sobre a questão do relacionamento sexual, tá? Como que deve ser esse relacionamento sexual. Isso é muito importante, tá? Vamos continuar aqui. Tem os profetas maiores, é outro gênero literário, que vai de Isaías até maior. Agora, detalhe, é profetas maiores porque o livro, o conteúdo do livro é maior. Isaías, por exemplo, tem 66 livros. Tem 66 capítulos, perdão. Então, por isso, o gênero literário é grande, tá? Então, você tem Isaías, que é um livro de profeta maior por conta do conteúdo extenso do livro. Vai de Isaías até Daniel. Você tem os profetas menores. Por que são menores? Porque os livros são pequenos. Então, por exemplo, você tem Malaquias. Malaquias só tem 4 capítulos, tá? Então, os profetas menores vai de Oséias até Malaquias, e assim a gente completa o Antigo Testamento. E tem o Novo Testamento também. Você tem o Novo Testamento, as epístolas paulinas,
Você tem no Novo Testamento não só as cartas de Paulo, como a literatura dos Evangelhos, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, as epístolas gerais, tá? Agora a gente chegou num ponto bem interessante, se nós podemos ou não confiar na Bíblia. E aí, o que você acha? Nós podemos ou não podemos confiar nas Escrituras? Será que nós temos base histórica para isso? Pois bem, essa e outras questões nós trataremos na aula 2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. E se vocês tiverem desejo e vontade de aprender, estou aqui para ensinar-vos, tá certo? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Não deixe de conferir os outros vídeos que eu mencionei aqui. E esperem que em breve eu estarei colocando a aula 2 sobre essa questão, se nós podemos ou não confiar na Bíblia. Vocês já estão vendo aí um pouco da resposta, mas eu vou trabalhar isso melhor, tá? Vou trabalhar um pouquinho isso melhor acerca desse tema, certo? Então, Irene, tu queria o adelfui mu. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa aula 2 acerca da inerrância e inspiração bíblica. Vamos continuar, tá certo? O tema de hoje, de acordo com o sumário, é: nós podemos confiar na Bíblia? Vamos lá. Nós não temos motivos para descrer da veracidade das Escrituras. E eu vou dar alguns exemplos disso, tá? Vou dar exemplos fora da Bíblia. Obras como a de Aristóteles, por exemplo, Tácito, Platão e outras obras gregas clássicas, tá? Elas não são questionadas quanto à sua veracidade. As pessoas creem nela, inclusive quando você estuda filosofia, você aprende sobre esses personagens. E o legal é que muitas das informações que nós temos, tá certo? Desses tipos de pessoas, do que eles escreveram, são informações muito tardias, tá certo? Mas ninguém questiona a veracidade desses textos, ninguém fala que eles são textos que são adulterados, tá? Segundo dados que eu poderia mencionar para vocês, tá certo? Mais de 50% de toda a literatura de Shakespeare foi corrompida. Então, tem pessoas, inclusive nos dias de hoje, que dizem que você lê Shakespeare, mas você não sabe se você está lendo ele mesmo, tá? Então, é o que eu falo para vocês aí. Se vocês querem desmerecer as escrituras, vocês vão ter que desmerecer toda a filosofia e as obras clássicas, ok? E aí vocês vão ter que jogar no lixo toda essa bagagem, tá certo? A sociologia, a filosofia e todas essas obras assim vão ter que ir tudo pro lixo. Vamos lá ver a prova disso aí. Obras como Aristóteles, por exemplo, o autógrafo é datado de 300 a.C. Autógrafo é o manuscrito original que saiu da mão do personagem. O autógrafo é datado de 300 a.C. Foi o ano que Aristóteles compôs o seu manuscrito. Mas a cópia mais antiga que se existe de Aristóteles é de 1100 depois de Cristo, totalizando cerca de 1400 anos de diferença. Portanto, se a Bíblia não merece crédito porque ela foi adulterada, 1400 anos de diferença da obra de Aristóteles, bem, é tempo suficiente para se haver corrupção aí. E aos montes, porque 1400 anos é muita coisa. E é a cópia mais antiga. Então, durante esses 1400 anos, pode haver corrupção, tá? E vamos lá. E outra coisa, o que piora mais ainda é que somente se possui 5 cópias disponíveis. Isso significa que o texto de Aristóteles não foi preservado.
Ninguém sabe se o que ele está escrevendo é verdadeiro, porque além de ter uma um monte de anos de diferença, um hiato muito grande de diferença, além disso, você também não tem muitas cópias, muitas preservações do texto. Tácito, vamos citar outro personagem. O autógrafo foi escrito em 100 a.C., mas a sua cópia mais antiga é de 1100 d.C., 1000 anos de diferença, sendo que somente tem-se 20 cópias disponíveis. Bem, Tácito, ainda que eu posso dizer que teve uma vantagem, porque tem mais cópias e tem um ano de diferença menor, são 400 anos a menos de diferença, então dá para dar uma credibilidade um pouco maior. Mas mesmo assim, 1000 anos de diferença é bastante tempo também. Durante esses 1000 anos, e aí, será que houve corrupção entre as obras dele? Só estamos, por enquanto, comentando sobre as obras clássicas, ok? Vamos trabalhar sobre o Novo Testamento a seguir. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Platão, outro exemplo. O autógrafo é datado de 350 a.C., mas a cópia mais antiga é de 900 d.C., totalizando 1250 anos de diferença. Platão é muito conhecido, né? Quando você estuda, até mesmo em escola pública, você aprende sobre Platão. Você não precisa fazer curso de filosofia para aprender sobre ele. Platão, bem. E outra coisa, e o que dificulta mais ainda de fazer a crítica textual das obras de Platão é que somente se possui 7 cópias disponíveis da sua obra. Então, isso fica muito, muito sério, porquanto eu tenho poucos registros históricos que podem me garantir o que Platão escreveu. E eu tenho 1250 anos entre eles. Então fica muito difícil de eu estabelecer se realmente o que está escrito ali foi realmente ele que escreveu, tá? Essas dificuldades textuais que nós temos. Agora, no Novo Testamento, as coisas já são diferentes. Todos os autógrafos, lembrando que autógrafos é o manuscrito que saiu original, foram escritos entre 40 a 100 d.C., e em 125 nós já temos os primeiros fragmentos do Evangelho de João. E agora? É um período de tempo muito pequeno. Então, se tivesse alguma adulteração, assim, durante esse tempo, seria facilmente corrigível. Por quê? Porque entre o autógrafo e entre o fragmento que nós temos é um período muito pequeno. Seria muito fácil ser corrigido, tá? Em 175, veja só, ainda estamos lá no segundo século. Já se possui grande parte das epístolas importantíssimas que a gente trabalhou lá na aula 1. Em 200 depois de Cristo, avançando mais um pouquinho, nós temos um manuscrito do Evangelho de João. Mais um manuscrito do Evangelho de João. Em 350, nós já temos todo o Novo Testamento e partes do Antigo Testamento em grego no Códice Sinaítico. Olha só, todo o Novo Testamento, mas umas partes da Septuaginta também contida no chamado Códice Sinaíticos. No quarto século, temos o Códice Vaticanus. No ano 450 depois de Cristo, nós temos o Códice Efraimi. Em 440, nós temos o Códice Alexandrinos. Em 500, nós temos o Códice Claromontano. No sexto século, nós temos o Códice Argenteus, Beratinos, Besai, Coislinianos. No quinto século, nós temos o Códice Bobiensis e o Borgianos, dentre outros que poderia ficar horas e horas descrevendo. Bem, vemos que as evidências manuscritológicas bíblicas são muito maiores do que os filósofos mencionados. Então, a literatura profética bíblica tem muito mais respaldo do que as obras que ninguém questiona, as obras de filosofia, de grego clássico. Da onde eu tiro esses dados? De obras acadêmicas, tá? Eu poderia citar para vocês, é só vocês abrirem as suas primeiras páginas do livro de Wilson Parosky, a crítica textual do Novo Testamento de Wilson Parosky, e vocês vão ver, essa é uma obra acadêmica que fala sobre tudo essas coisas,
tá? Existem outros também, eu não precisava nem dizer. Você tem, por exemplo, o José Ferreira, tá? É um professor muito importante, vocês vão encontrar ele no YouTube também. E ele afirma as mesmas coisas, tá? São obras acadêmicas, são pessoas realmente de peso na crítica textual que afirmam isso, que o manuscrito não se perdeu, o texto original não se perdeu, ele continua intacto e nós temos uma evidência manuscritológica enorme, gigantesca, nós temos, tá certo? Portanto, linguisticamente, manuscritologicamente falando, o Novo Testamento ele tem uma base histórica fantástica e ele não pode ser descredibilizado usando esse tipo de argumento, certo? O Novo Testamento é o documento mais bem preservado e copiado do que qualquer outro, muito mais do que a Ilíada de Homero, que é um documento em que as pessoas costumam reivindicar que, nossa, foi preservado, tem muitas cópias, enfim, mas o Novo Testamento ainda sobrepuja muitas vezes a Ilíada de Homero. Deus, sendo soberano, preservou a sua palavra, a fim de que ela chegasse aos nossos dias, para nos instruir e para nos edificar e para revelar a sua vontade, conforme profetizado nos textos ali. Portanto, os textos mencionados aí se cumpriram, visto que a Bíblia foi preservada. E eu coloquei alguns aqui, tá? A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aquilo que Deus fala não pode ser obstruído. Isaías 48. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Ou seja, 1 Crônicas 16, 15. 1000 gerações é a mesma coisa dizer para sempre, porque não se passaram 1000 gerações ainda. Bem, agora nós temos a questão das variantes textuais, que eu vou abordar no vídeo 3, tá certo? Mas antes de abordar sobre as variantes textuais, que eu não vou abordar sobre esse texto, queria mostrar para vocês essas coisas, que nós temos uma vasta evidência histórica e arqueológica que defende a escritura bíblica. Vários cenários bíblicos, vários objetos e culturas bíblicas são reveladas durante a história através da arqueologia. Você tem vários eventos históricos que a arqueologia provou. O exílio babilônico foi comprovado pela arqueologia. Que Israel ficou sob o governo do Egito, também isso é provado pela arqueologia. Inclusive, existe manuscritos egípcios que narram as pragas do Êxodo da perspectiva de um egípcio. Veja só, isso é uma fonte extra-bíblica de um egípcio que mostra que as escrituras foram sim preservadas e elas relatam com fidelidade o que Deus ordenou. Até porque uma das provas também de que a Bíblia ela relata com fidelidade o que aconteceu é que a Bíblia não esconde os erros que os personagens cometeram. Moisés foi um grande homem de Deus, mas ele, em um momento de ira, perdeu a bênção de poder entrar na Terra Prometida. E Moisés, sendo um grande homem de Deus, poderia ter omitido, porque afinal a fama dele ficou ruim após esse evento. Ele não entrou na Terra Prometida, mas mesmo assim foi registrado, certo? Arão, por exemplo, permitiu que os israelitas adorassem um bezerro de ouro, lá em Êxodo 32. E Deus poderia, Arão poderia ter omitido isso do texto bíblico. Por quê? Porque isso fica mal para ele. Mas mesmo assim, Deus preservou esse texto. Então, isso nos mostra que Deus, ele sim preservou a sua palavra e ele sim permitiu que ficasse na Bíblia
tanto exemplos de pessoas que tiveram ações boas e tanto exemplos que tiveram ações ruins. As boas devem ser copiadas, as ruins ficam de alerta para que nós não venhamos a repetir. É o que aconteceu também com Davi, por exemplo. Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, por ser um homem de carne, ele algum dia ele não cuidou, ele desviou os olhos do Senhor, ele teve um deslize e ele pecou. Mas ele se quebrantou diante de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele entregou novamente a sua vida ao Senhor e Deus o perdoou por isso. Então, a Bíblia, ela narra todos esses eventos a fim de que nós possamos fazer bom uso e bom proveito. Como existe um texto bíblico também, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que está lá em Romanos 15 e 1 Coríntios 10, depois vocês leem todo esse capítulo, vai estar escrito que tudo o que está escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso aprendizado, para que nós pudéssemos aprender com os acertos e os erros que ali estão escritos. Tá? Então, sempre vai haver algum sentido, alguma aplicação prática que nós podemos extrair das escrituras, tá certo? Sobre as variantes textuais, eu vou tratar no vídeo 3, na aula 3. Mas eu já quero só dar uma abertura aqui. Dentro da crítica textual, há duas divisões: as variantes significantes e as não significantes. Ou seja, os próprios críticos textuais, eles separam os textos que são importantes realmente para a crítica textual, que eu vou trabalhar sobre eles, tá? E os textos que não são significantes dentro da crítica textual. É o que vocês estão lendo aí. Primeiramente, o que é uma variante? São dois textos que aparecem com diferenças. O texto A está de um jeito e o texto B está de outro. Então, isso é considerado como uma variante. E essas variantes, dentro da crítica textual, elas são divididas em duas partes. Elas podem ser coisas mínimas, que são as não significativas, e ou coisas mais significativas. Né? A grande parte das variantes se dão pelo avanço da língua grega. Sim, porque a gente tem pelo menos 5 períodos gregos. Tá? Quem faz curso de grego comigo sabe sobre isso. Tá? Eu já expliquei. Nós temos 5 períodos gregos, e dentro desse período a forma ortográfica e de pontuação vai mudando. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre o Novo Testamento, estudar conosco, me chama aí no Telegram que a gente conversa e eu passo mais informações sobre, tá bom? Mas vamos lá. A grande parte das variantes se dão pelo avanço da língua grega, como eu já expliquei aqui, de modo que os manuscritos eles tendem a serem um pouco diferentes entre si por causa da evolução do idioma. Sim, isso significa que a ortografia e a forma escrita variaram com o tempo. Mas eu não vou dar somente esse argumento, o argumento de argumentos ortográficos. Fiquem até a aula 3, que eu vou explicar mais coisas sobre isso, tá? Fiquem na paz do Senhor e vai estar aparecendo aí alguns outros vídeos para vocês acompanharem. Irene, tu queria del mu. Graça e paz, irmãos. Vamos à terceira aula da nossa série de vídeos sobre a inerrância bíblica. E agora, como prometido também, nós vamos trabalhar sobre as variantes. E essa aula também tem bastante coisa importante para a gente tratar, tá? Primeiro ponto, vamos resolver o que é uma variante. Variantes são dois textos diferentes, tá? O texto A está de um jeito e o texto B está de outro. Isso é uma variante, tá? A crítica textual, ela divide entre variantes que realmente são significativas e variantes que não afetam o texto, tá?
Eu sei que muitas pessoas, ao pegar algum livro ou alguma coisa, principalmente céticos, gostam de ficar mostrando, a Bíblia é cheia de variantes, olha não sei quantas variantes. Existe inclusive um artigo dos Testemunhos de Jeová falando que a Bíblia tem mais de 50 mil variantes. Veja só, os Testemunhos de Jeová parece que nem creem na Bíblia que eles têm, olha só. Mas assim, veja bem, essas variantes que eles estão pondo aí, eles não explicaram quais são e nem dividiram, entende? E é o que eu quero mostrar aqui. Todas as pessoas que trabalham com questão de variantes textuais não explicam o que eu vou explicar agora, tá? Vamos lá. A parte da evolução da língua eu já expliquei na aula 2, então assistam ela também, tá certo? Vejamos na prática o que aconteceu. Vejamos lá. Eu vou mostrar aqui, eu vou circular, pode ser que tenha um delay aí para vocês, mas vai estar aparecendo aí que eu estou circulando algumas palavras importantes. Eu estou colocando dois textos aqui, o corte de Beza, Beza Greek New Testament, o texto majoritário, e o Scott and Hort, que era o texto crítico. O que nós temos? Nós temos a palavra em azul, que eu estou colocando aqui, um quadrado nela. Veja só o que aconteceu. Aqui, ó. Eu vou ler o texto. Para quem aprende grego, não sei se vocês sabem, eu dou aula de grego. Se vocês quiserem mais informações sobre o nosso curso de grego, entrem em contato. Para quem já faz grego conosco, já sabe ler isso aqui. Vamos lá. Paulos apóstolos Jesús Christus diathelematos Theu. No texto majoritário. No texto crítico está Paulos apóstolos Christus Jesus diathelematos Theu. Qual que é a diferença? A diferença é de posição. Veja só o que aconteceu aqui, ó. Olha a posição que mudou. Isso altera alguma coisa no texto, amados? Não altera. Não altera, tá? O que mudaria realmente no texto seria isso aqui, ó. Tá vendo essa terminação aqui? Se essa terminação fosse uma terminação diferente, aí a situação ia ser preocupante. Mas você pode perceber que, ó, a terminação é igual para essas duas aqui. E aqui embaixo também a terminação é igual para as duas. Isso significa que a alteração de posição não altera em nada no texto, tá bom? Isso não altera. Quem conhece de grego, quem já estudou com a gente no curso de grego, sabe que a ordem das palavras numa frase não importa. No grego, o que interessa é o que eu circulei aí, é o caso, é a função sintática da palavra. É como eu vou explicar aqui adiante. Coisas como essas são chamadas de variantes. Ou seja, a mudança de posição é considerada como uma variante. E há muitas delas, sim, porque existe vários textos onde a posição da palavra está diferente. E isso é taxado como uma variante. E o pessoal acha que a Bíblia foi adulterada por conta disso aí. Não, amados, é só questão de ordem. Isso não muda nada. Vamos lá. Isso significa que não devemos nos preocupar, pois 99% da Bíblia está perfeitamente do jeito que deveria estar. Eu já vou explicar a questão do 1%, tá? Eu já vou entrar nessa questão. Vamos lá. Outro texto para a gente começar a entender. Beza Greek New Testament, Efésios 2:13. Vamos lá. Cadê aqui? Aqui, ó. Engis ignicete. Tá? O que eu tenho? Eu tenho a mudança de posição aqui novamente, olha lá. Ó. Tá vendo a posição aqui mudou? A mudança de posição? Por que isso acontece? Porque não interessa a ordem sintática que você coloca as palavras, tá? Existem muitas explicações pelo fato de você querer colocar isso. Primeiro, numa linha final, seria muito mais fácil você colocar uma palavra pequena para fechar uma linha do que uma palavra grande. Por exemplo, suponhamos que eu estou fazendo um risco aqui no final da tela. Vocês estão vendo aí o risco que eu estou fazendo? Então, aqui onde eu estou fazendo uma setinha, tem pouco espaço. Então, qual palavra é mais fácil de eu colocar aí? O enguis ou a próxima palavra? Ignicete. Qual que é? O enguis. Então, ficaria muito mais fácil eu colocar o enguis. Por quê? Porque ele está fechando uma linha. Tá certo? Então, essa é considerada uma variante textual. Mas altera o sentido? Não, a diferença é apenas de posição de lugar.
Aí eu coloquei vários textos. Aí, variantes insignificantes, e existe muito mais delas. Eu coloquei em laranja eu selecionei uma dessas daí em laranja e coloquei pra gente ver, tá? Eu vou ler aqui. Panta himin gnorissei tirkos. O Códice de Beza, o Códice Bizantino, o texto, a família bizantina, e o Códice Alexandrinos versam assim. Mas o Códice Sinaíticos e o Códice Vaticanos, eles versam da seguinte forma. Pantagnorissei himin tirkos. O que eu tenho? A troca aqui de posição, tá certo? Novamente, tá? Eu tenho a troca de posição aqui. Isso não afeta em nada, amados. Não afetou nada, tá certo? O texto ficou um pouquinho aqui para baixo, mas eu vou ler o que está escrito aqui para vocês, tá? Só com isso podemos resolver quase todas as variantes textuais. Isso porque eu ainda nem mencionei a descoberta de Qumran, que foram aqueles manuscritos achados dentro de uma caverna, onde comprovaram e muito a veracidade bíblica, porque o Antigo Testamento, as cópias que nós tínhamos do Antigo Testamento eram cópias tardias do texto chamado texto massorético. Quando acharam a caverna de Qumran, detectaram textos bíblicos do Antigo Testamento de 1000 anos de diferença entre o texto massorético e eles. Então, eles são muito mais antigos. E na hora de você comparar os dois, o texto massorético e esse daí, na hora de você comparar esses dois manuscritos, vocês veem que as diferenças são insignificantes e a Bíblia foi preservada também, ok? Então, é isso aí, amados, tá certo? É isso aí. Para que a gente possa saber a diferença, que tipo de variantes são essas que as pessoas vivem falando. É esse tipo de coisa, amados, tá? Um tipo de variante, por exemplo, que eu poderia citar do Antigo Testamento seria o texto de Isaías. Em um manuscrito, você tem 3 vezes a presença da palavra kadosh, que é santo. Em outro manuscrito, você tem 2 vezes. Então, em um manuscrito versa kadosh, kadosh, kadosh. Em outro versa só kadosh, kadosh. Bem, isso muda alguma coisa? Não muda. E qual que é o verdadeiro manuscrito? É o que versa 3. Por quê? Porque ele tem mais, como é que fala? Mais evidências, numéricas e bíblicas também. Porque lá no livro de Apocalipse você vai ver mais de uma vez citando 3 vezes santo, santo, santo. Então você tem uma referência direta a Isaías 6, tá? Onde vai falar 3 vezes isso aí. Então você pode, pelo contexto e também pela evidência numérica dos manuscritos, saber, tá certo? Então, não temos problema com isso. Vamos lá. Há outras coisas também que contam como variantes. Quais são elas? Abreviações. Sim, os copistas tendiam a abreviar algumas palavras, então em alguns manuscritos estará abreviados, em outros não. O que é chamado de nomina sacra. O iotacismo, mudança de posição, nomes com ortografias diferentes, letras maiores e menores, letras e manuscritos coloridos, o chamado eufônico, presença de artigos após preposições, ortografias diferentes, acentuações, aspirações e muitas outras coisas também que aparecem como variantes textuais. Tá? E todas essas coisas são consideradas insignificantes porque isso não muda nada o texto bíblico e a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Agora que você aprendeu o que são variantes, deixe de ser um papagaio que sai repetindo coisas que não sabe e defenda o evangelho. Tá certo? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas que ficam vendo sites do Sistema de Jeová, por exemplo, onde tem lá um artigo, não, porque tem 50.000 variantes textuais. E não é só os TJs, não. Muçulmanos e céticos também gostam de ficar usando esses tipos de artigos assim, para desmerecer a Bíblia, tá? E aí é o que eu tô mostrando aqui. Opa, peraí, que variantes são essas aí? Vocês têm que explicar, vocês têm que falar que variantes são essas, que são variantes insignificantes, tá? Vamos lá. Todas essas coisas listadas acima contam como variantes e não são de significância, tá bom? Então, quando você vê um texto, um artigo dizendo que a Bíblia tem não sei quantas variantes textuais, explique para esse ser humano aí, esse indivíduo, que tipo de variantes são essas.
Agora, se você não entendeu, permita-me explicar. Para quem ainda não conhece de grego, quem ainda não faz os nossos cursos de grego, e não é, eu não ensino somente grego, eu ensino outras coisas também, tá? Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo grupo do Telegram ou aqui no chat também, tá? Permita-me explicar. A ordem das palavras numa frase, no grego, relativamente ao grego, não importa. Porque o que interessa mesmo é a função sintática em que ela executa. Isso significa que se eu tiver palavras em ordens diferentes, como eu já mostrei ali, isso não muda nada, porque se a função sintática dela estiver inalterada, não tiver sido alterada, então não tem problema, tá? Abreviações e palavras com ortografias diferentes são extremamente normais no grego bíblico, principalmente pela evolução da língua. O Domina Sacra era um traço que era posto sobre palavras sagradas, a fim de abreviá-las sem ser irreverente quanto a elas. Por exemplo, o nome Theos, que seria Deus, o nome Jesus, que é Jesus, o substantivo Uranos, que significa céus. São nomes que eram abreviados para economizar espaço e era uma forma também de expressar temor e irreverência irreverência, melhor dizendo, né? De expressar temor e reverência para com o texto bíblico, tá? Palavras iguais podem ter grafias diferentes. E isso é completamente aceitável dentro da gramática, por conta, como eu já expliquei, o grego passou por 5 fases, pelo menos, de evolução. E é óbvio que em cada uma dessas fases a palavra vai ser alterada com a sua respectiva evolução, tá? Então, algumas grafias mudaram mesmo com a evolução do grego, isso é normal. Inclusive, no português você tem muito isso. No português antigo, se escrevia cousa, com U. No português moderno, você fala coisa. No português antigo, a palavra ideia levava acento. No português moderno, não leva. Portanto, questão de gramática, tá? Em alguns manuscritos posteriores ao terceiro século, nós podemos encontrar a presença de letras grandes, letras pequenas, letras coloridas, letras destacadas e até mesmo desenhos, acentuações, pontuações, parágrafos e também sinais mostrando ao escriba que ali tinha o como que ele deveria ler e entender aquele texto. Isso também é contado, tá? O chamado ni eufônico era usado para melhorar a pronúncia de certas palavras, a fim de que a palavra pudesse ser pronunciada de forma mais fácil. Sim, tá? Isso significa o quê? Que em alguns manuscritos você vai ter o ni eufônico. Quando vocês ouvirem por aí alguém falando, o manuscrito tal tem problema com o ni móvel, o que ele está falando é que nesse manuscrito eles não usaram o ni de forma correta. Então, na hora de ler aquele manuscrito, seria um pouco mais difícil, tá? Mas, tipo assim, é só para questão de leitura, isso não afeta em nada na preservação. Alguns manuscritos trazem preposições mais artigo, enquanto outros trazem somente a preposição. Aonde que você vai encontrar isso? Na gramática de Mauss. Mauss, ele vai explicar exatamente isso aqui. A preposição eis, segundo Mauss, tende a fazer com que o artigo que vem depois dela caia. Isso não é uma regra, isso é o que ele fala. Ela tende a fazer isso, ou seja, Mauss está dizendo que geralmente preposições, e como essa e esse eis, não levariam artigo. Mas é o que ele fala, geralmente. Então, colocando o artigo e tirando o artigo, a ideia permanece a mesma, porque na verdade era para ter o artigo, mas o uso da preposição dispensaria o artigo. Então fica por questão do leitor, tá? Então vamos ler aqui o texto. Eangar e silse eisten synagogen himon. Ou simplesmente Eangar e silse eis synagogen himon. Mesma coisa, não muda absolutamente nada. Alguns manuscritos são acentuados, como no caso desses dois aí que vocês estão vendo, que já tem a acentuação, e outros não têm a acentuação, você vai ver simplesmente somente as letras. A forma ortográfica de algumas letras também muda. Esse sigma que vocês estão vendo ali, nos manuscritos, ele vai ser como se fosse um C, tá? Ele vai ser um C. O theta que vocês veem aí,
Em alguns manuscritos vai ter uma ortografia bem diferente. O capa também, e algumas letras aí vão ter ortografias diferentes nos manuscritos, mas é a mesma palavra. Nomes de pessoas poderiam mudar, principalmente nomes estrangeiros, vindos do latim ou do hebraico, ortografias diferentes. Por isso, dado todas essas informações, nós podemos ter plena certeza de que Deus inspirou e preservou a sua palavra. Por quê? Porque todas essas questões que eu mencionei são irrelevantes. Então, essas variantes não contam e não podem ser taxadas para desmerecer as escrituras. Somente há 3 textos que são polêmicos e relativamente sérios, com quais nós devemos tomar cuidado. Mas note, dentro de centenas de variantes textuais, que é essas que eu mencionei, somente 3 são realmente preocupantes e significativas. E isso eu não tenho visto ninguém mencionar. O pessoal parece que tem medo, né? E muitas pessoas que tratam sobre crítica textual também são céticos. Então, eles vão esconder essa informação aqui. Mas, vamos lá. E elas são... quais são elas? A passagem da mulher adúltera, o final de Marcos e o coma Joanino. São as passagens mais atacadas e as passagens mais polêmicas e que realmente são passagens nas quais são passagens significativas, ou seja, vamos tratar sobre isso ainda. Vamos lá. Além desses 3 exemplos, o que há são diferenças mínimas, como já foi demonstrado aqui. A nossa pesquisa deve ser voltada a esses textos mencionados, a esses 3. Já existem 2 possibilidades quanto à credibilidade desses textos. A primeira possibilidade é que o texto, esses 3 textos, eles foram retirados maldosamente por alguém, supõe-se que tenham sido os gnósticos, mas que eles constavam nos originais. A segunda opção é que esses textos foram acrescentados por alguém, mas que eles não existiam nos originais. Existem essas 2 possibilidades. A questão aqui não é essa, é como eu mencionei aqui, o foco não é falar se eles são ou não inspirados, eu só estou trabalhando que esses 3 textos são polêmicos e neles sim nós devemos nos preocupar, tá certo? É como eu falei, há críticos textuais para os 2 lados, há críticos textuais que defendem cada uma dessas 2 hipóteses, tá? Mas de qualquer maneira, fora esses 3 textos, Deus preservou a sua palavra, porquanto, como eu já havia dito, independente de qual seja a sua posição relativamente a esses textos, Deus preservou a sua palavra, porquanto não há outra variante textual significativa além dessas. Aqui eu vou dar mais um exemplo. Eu quis dar bastante exemplos. Vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu coloquei a passagem ali. Priscan, que é o nome de uma pessoa. E eu tenho Aquilon. Olha lá, ó. Se você for ver, esse Aquilon, ele é igual. Mas o que está em azul, Priscan, é diferente do que está aqui, ó. Olha lá, ó. Onde eu vou circular aqui agora, tá? Priscilan. Qual que é a diferença? A ortografia. Em 2 Timóteo 4,19, aspasai priscan kai Aquilon. Atos 18,2, kai heuron tina judaion onomati Aquilon kai priscilan gnoika autu. Tá? O que nós temos? Variações de nome. A primeira sentença de Timóteo, nós temos priscan. E esse priscan é a redução do nome Priscilan, ou Priscilan, ela é uma proparoxítona. No meu curso de grego eu explico o que é isso. A proparoxítona é a terceira sílaba da palavra. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Pris, que, e a última é lan, tá? Então, ela é uma proparoxítona, é a terceira, tá? Então, é Priscilan, ou Priscan, que é a redução desse nome, tá? Que traduzido é Priscila. Tem alguma diferença nisso? Não. Tendo em mente todos esses dados linguísticos, históricos e bíblicos, temos muita evidência a favor da preservação bíblica e a favor da inerrância das escrituras. Mas saiba o leitor que há muitos outros campos a serem explorados ainda. Dentre eles, nós podemos destacar a canonicidade, os pais da igreja, a manuscritologia, o contexto, as fontes extrabíblicas e outras questões. E todas essas coisas realçam
e explicitam claramente que Deus foi soberano em inspirar e em preservar a sua palavra, tá? Estudar sobre a Bíblia, essa frase aí fui eu que montei, tá? É como abrir um baú cheio de tesouros. Quanto mais se estuda sobre ela, mais coisa ainda temos para tirar do baú, tá certo? Reflitam aí sobre isso, tá certo? E antes disso, antes de terminar essa aula, para você que acompanhou essa série de 3 vídeos, você gostou dessa série, você achou legal essa série, eu vou dar um presente para vocês, além do PDF, claro. Qual será esse presente? O meu curso, tá certo? Qual que é esse curso? É o curso que eu estou montando, estou apresentando aqui para vocês, tá? Ele é um curso progressivo, ou seja, eu estou acrescentando módulos ainda, tá certo? Então, você vai comprar o curso e você vai ter o curso de uma forma progressiva. Eu estou acrescentando ainda módulos e você vai ter acesso a bastante conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O que tem nesse curso? Aulas de grego bíblico, aulas de hebraico, aulas de inglês, manuscritologia, exegese e teologia. Tem certificado, é 100% online, você tem aulas no Meet junto comigo, tá? Você tem direito a pelo menos 2 mentorias, tá certo? Ou melhor dizendo, você tem direito a 5 mentorias, corrigindo, tá? 5 mentorias comigo no Meet, tá? São aulas ao vivo no Meet, pelo menos você tem 5, tá certo? Você vai ter aulas gravadas também. As aulas no Meet é para correção de exercícios, aulas ao vivo e tirar dúvidas, tá? Mas você vai ter as aulas gravadas também, tá certo? Você tem apostilas em PDF e o pagamento vai ser ou à vista ou parcelado, ou também você pode pagar por Pix, tá certo? Você pode fazer uma transferência bancária. E tem o suporte também, se você quiser tirar alguma dúvida, você entra em contato comigo no Telegram. Tudo isso por R$ 700, é uma promoção de lançamento, tá certo? Para mais informações, entre aí em contato no número que está aparecendo aí, tá? E é uma promoção de lançamento que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Comprem, vocês vão ter direito a muita coisa e constantemente, periodicamente, eu estarei acrescentando mais coisas e vocês sempre terão conteúdo a mais para estudar, tá certo? Então, é que nem eu falei, o curso é progressivo porque sempre eu estarei atualizando e colocando mais coisas. Então, quando vocês comprarem o curso, vocês vão ter direito às aulas que já estão gravadas, mais as mentorias no Meet e progressivamente eu estarei colocando mais e mais coisas para que vocês sempre tenham mais conteúdos para aprender. E detalhe, se você não quiser, não tiver dinheiro para pagar R$ 700 à vista, né, porque é a promoção de desconto, não tem problema. Você pode pagar parcelado e assim eu disponibilizo, dependendo da quantia que você pagar, uma parte do curso. Então, se são R$ 700 se você pagar parcelado, então você paga a primeira parcela. Você pode dividir em 10 vezes, 10 vezes de 70. Então, você paga a primeira parcela de R$ 70, tá certo? E eu disponibilizo o módulo 1. Você paga a segunda parcela e eu disponibilizo o módulo 2 e assim por diante. Assim você pode pagar mensalmente, eu sei que nem todos têm de R$ 700 à vista para pagar, então ou você compra o curso inteiro ou você compra parcelado, tá certo? E é isso aí, meus amados, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, dessa novidade, tá certo? O desejo do meu coração mais é que essa aula possa ter trazido proveito e edificação para vocês e que vocês possam sair daqui e mandar essa aula para mais pessoas, tá certo? A fim de que mais pessoas possam ser capacitadas pelo nosso Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Meu desejo não é enriquecer, tá certo? O meu desejo é realmente levar o evangelho a mais pessoas. Tanto que é a primeira vez que eu faço isso, eu nunca fiz isso, tá? Só apresentando o curso agora, mas eu já dava aula antes, tá certo? E o desejo do meu coração não é enriquecer, o desejo do meu coração é que vocês realmente sejam capacitados pelo nosso Senhor Jesus. E veja bem, eu poderia cobrar esse curso muito mais caro, mas eu realmente sei que tem pessoas que não têm condições e eu estou pondo promoção de lançamento, tá? Outra coisa, se você não quiser
as minhas 5 aulas no Meet, não tem problema. Eu tiro R$100 aqui do curso e você tem R$600 somente com as aulas gravadas, você não vai ter a mentoria, mas você vai ter os mesmos benefícios aqui, tá? Todos os benefícios que estão aqui, você terá, menos as aulas no Meet, tá? Tá certo? Ok? Se você não quiser inglês também, não tem problema. É só você conversar comigo aí pelo número e a gente fale, tá certo? E como sempre, Irene tu queriu Adelphi Mu. Para quem estuda conosco, sabe que essa é uma frase que significa paz do Senhor, meus irmãos.